A maior parte do que vemos ao nosso redor é formada por matéria. Toda matéria é formada por substâncias, ou pela mistura delas, e podemos diferenciá-las, com base em suas características, propriedades. As propriedades dos materiais estão diretamente relacionadas à sua composição, sejam materiais naturais, da natureza, sejam materiais sintéticos, produzidos pelo ser humano. Massa é uma grandeza que se refere à quantidade de matéria que um corpo, organismo, substância ou objeto possui, medida quilograma, quilograma, ou grama para as pequenas quantidades. Volume é o espaço que determinada quantidade que a matéria ocupa, medida L, litro, mililitro, mililitro, cm3, centímetro cúbico. As propriedades gerais não são tão eficientes para ajudar na separação dos componentes de uma mistura, porque elas valem para todas as matérias. Por isso, é preciso usar as propriedades específicas, como a cor dos materiais, o brilho dos metais e o sabor de algumas substâncias. Cada material tem algumas características próprias, propriedades específicas, que ajudam a reconhecer e identificar as diferenças entre as substâncias. Algumas são físicas, como a densidade, as temperaturas de ebulição e fusão e a solubilidade. Densidade é uma propriedade física que considera uma característica específica de cada material e indica a quantidade de massa que cabe em um volume determinado. Ela geralmente é calculada dividindo a massa em gramas g da substância pelo volume que ela ocupa em mililitros e mililitro e, por isso, é expressa em g mililitro. Alguns materiais flutuam e outros afundam, por causa da densidade dos materiais. Exemplo: o parafuso é constituído de alumínio, enquanto a rolha é feita de cortiça. Ao comparar a densidade dos objetos e do líquido, vemos que a água tem densidade de 1 grama por mililitro, a cortiça tem D igual a 0,30 g mililitro e o alumínio tem D igual a 2,70 g mililitro. Geralmente, os materiais sofrem dilatação, aumento do volume, quando submetidos a altas temperaturas, e se contraem, diminuição de volume, com a diminuição da temperatura. O mesmo material no estado sólido tende a ser mais denso do que quando está no estado líquido, pela diferença de espaçamento entre suas moléculas. Uma exceção é a água, na qual o estado sólido, gelo, é menos denso que o estado líquido. No estado líquido, a densidade da água é igual a 1 grama por mililitro, enquanto, no estado sólido, gelo, apresenta a densidade de 0,92 gramas por mililitro. Por isso, o gelo flutua na água. Geralmente, é possível notar que cada material tem um valor de densidade específico, quando está em uma temperatura de 25 graus Celsius. Para medir a densidade de líquidos, utiliza-se um equipamento chamado de densímetro. Solidificação ocorre quando a água passa do estado líquido para o sólido. Quando o material no estado sólido passa para o estado líquido, esse processo é chamado de fusão. Ele inicia quando o ambiente atinge a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Se, durante o aquecimento do líquido, houver a formação de bolhas, denominamos o processo de ebulição. No caso da água, a temperatura de ebulição ao nível do mar é de 100 graus Celsius, ou seja, varia quando se está em regiões mais altas ou mais baixas que o nível do mar. A solubilidade é outra propriedade específica das substâncias, sendo muito utilizada no processo de separação. Ela está diretamente relacionada ao solvente, substância que pode dissolver outras substâncias. Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que uma substância consegue dissolver em um volume de solvente e pode ser expressa em gramas por litros, GL, ou gramas por mililitro, G mililitro. O sal de cozinha, o coeficiente de solubilidade é de 36 gramas de sal, na Cl, em 100 ml de água a 20 graus Celsius, ou seja, 0,36 gramas por mililitro. A solubilidade de um material pode mudar em função da temperatura do solvente. Se ela aumenta, o coeficiente de solubilidade aumenta. Por exemplo, é mais fácil dissolver o chocolate em pó quando o leite está quente. A primeira informação que precisamos saber, para escolher a técnica de separação mais adequada, é o tipo de mistura a separar, se homogênea ou heterogênea. Assim é possível escolher quais técnicas de separação utilizar. Catação
Ele é mais adequado para a separação de componentes no estado sólido em uma mistura heterogênea, e as mãos, ou pinças, podem ser utilizadas. Exemplo, na separação do lixo reciclável ou na separação do feijão para cozinhar. Peneiração. Para separar componentes sólidos de tamanhos diferentes de uma mistura. Para isso, utiliza-se uma peneira. Em laboratórios ou indústrias, é comum o uso de tamizes, um conjunto de peneiras de tela metálica com tamanhos de abertura variados, ou de malha metálica, que é uma tela que permite a passagem de grânulos, pequenos grãos de tamanhos diferentes. Exemplos de peneiração: na separação de cimento em construções ou polvilhar açúcar sobre o bolo. Ventilação. É o processo que usa uma corrente de ar para separar sólidos com densidades diferentes. Assim, o componente menos denso é levado pelo vento. Esse método é muito utilizado para separar as cascas dos grãos, e nas colheitas de cereais, como o arroz. Levigação. Baseia-se na diferença de densidade entre os componentes de uma mistura sólida, mas usa uma corrente de água para separá-los, em vez de uma corrente de vento. O componente menos denso é removido, levado pela água, enquanto o mais denso é retido. Separação magnética. Quando é utilizado um imã, para separar as substâncias que possuem magnetismo como ferro, Fe, níquel, Ni, e cobalto, Co. Por exemplo, a mistura de limalha de ferro, pequenas raspas de ferro, e areia. Ferro e areia são dois componentes sólidos e, entretanto, o ferro pode ser atraído por magnetismo. Dissolução fracionada. Técnica aplicada em misturas de componentes sólidos com solubilidades diferentes. Exemplo da mistura sal e areia: primeiro acrescentar água à solução, para dissolver o sal, e, em seguida, usar a filtração para remover a areia. Filtração. Ocorre quando a substância passa por um filtro, que retém as impurezas sólidas contidas nelas. A filtração pode ser usada para separar substâncias sólidas de líquidas, ou para separar gases e partículas sólidas. Flotação. Quando uma substância química é adicionada a uma mistura líquida, para acelerar a sedimentação de impurezas presentes na mistura. Esse processo faz com que as impurezas se aglutinem e formem flocos, o componente sólido menos denso irá flutuar, e o mais denso será coletado por filtração ou pelo processo de decantação. Decantação. Baseia-se na diferença entre as densidades dos componentes da mistura. Nela é fácil visualizar a separação de duas fases, basta aguardar um período, mantendo a mistura em repouso, o componente mais denso se deposite no fundo do recipiente, processo que é chamado de sedimentação. A decantação também é muito utilizada para a separação de líquidos com densidades diferentes. Quando a mistura heterogênea é constituída de líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam, como a água e o óleo. Centrifugação. É um processo de separação acelerado, através de um movimento giratório realizado na centrífuga. Muito utilizado em laboratórios de análise clínicas para separar os componentes do sangue. Evaporação. Ocorre quando a água passa do estado líquido para o gasoso, de forma lenta e espontânea, como no caso de uma roupa secando no varal ou a água do mar secando para obtermos o sal. Destilação. Baseia-se na diferença das temperaturas de ebulição das substâncias presentes em uma mistura. Utiliza-se o condensador, aparelho que serve para refrigerar os vapores produzidos no processo de evaporação. Destilação simples. A amostra da água do mar é colocada no balão de destilação, passo 1. É aquecida até atingir a temperatura de ebulição, então o vapor entra no interior do condensador onde vai sendo resfriada, passo 2. Assim volta ao estado líquido por meio da condensação. A água, agora denominada água destilada, é recolhida em outro recipiente, passo 3. A destilação simples também é utilizada para separar uma mistura que é formada por dois líquidos que evaporam em temperaturas diferentes. Inicialmente, será recolhido o líquido que vaporiza primeiro, ou seja, cujo ponto de ebulição é mais baixo, e em seguida, será coletado o segundo componente, cujo ponto de ebulição é mais alto. Como os líquidos apresentam pontos de ebulição muito parecidos, o processo é mais difícil e requer um número maior de etapas, por isso é adicionado um aparelho antes do condensador, uma coluna de vidro, onde ocorre a destilação fracionada. Ocorre quando o componente com menor ponto de ebulição segue acima na coluna, e o com maior ponto de ebulição volta a condensar, retornando ao balão de vidro.
Essa técnica é muito utilizada na separação dos derivados de petróleo. Bora para o quiz!